Meus cumprimentos a você, que ensina no Discipulando. Estamos aqui para mais uma aula, mais um EBD em Síntese podcast, uma realização do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã, da Assembleia de Deus, igreja presidida pelo pastor Martim Alves da Silva. E hoje estou aqui, mais uma vez, ladeado por uma mesa especial, competente, com os meus amigos, aqui o pastor Raul Soares e o professor Douglas Nilson, a quem faculto agora a palavra para as considerações iniciais. E eu já quero fazer uma pergunta aqui ao pastor Raul. Estamos aqui diante do capítulo 7, estamos estudando as bem-aventuranças, aliás, os sermões ou o Sermão do Monte. Passamos pela bem-aventurança, aprendemos que a cidadania do reino é um dom da graça. Jesus aqui está denunciando o legalismo dos religiosos daquela época. Jesus também fez uma descrição acurada do perfil deste cidadão, deste que recebeu uma cidadania celestial. E hoje, dentro deste assunto, não julgue o próximo para que não sejas julgado. É uma passagem, um trecho bíblico por demais digamos, que sofre nas mãos de alguns crentes e também descrentes. Muitos abusam dessa passagem, desse versículo. Condena-se aqui, eu quero aqui deixar essa pergunta, e aproveitando sua palavra inicial, condena-se aqui, está em vista aqui uma condenação do ato em si de julgar, do julgamento, e poderia-se também dizer que o crente, ele estaria proibido, ou a atividade da magistratura estaria vetada para o cristão? Seria essa a interpretação, a melhor interpretação do versículo? Eli, Pai do Senhor, professor Douglas Nilson, Pai do Senhor a todos os irmãos que estão nos acompanhando neste momento, que Deus continue abençoando a todos. E hoje o tema da lição é uma lição, como você bem colocou, irmão Eli, que faz parte do nosso cotidiano, da nossa realidade, da realidade de todo mundo, que é a questão do julgamento. Que Jesus afirmou aqui nessa coleção de ensinos que ele nos deixou. Ele afirmou: não julgueis para que não seja julgado. E aí, realmente, alguém pode até entender que se trata da questão do julgamento judicioso, do julgamento realizado por um juiz mediante as provas de um processo, mas a resposta à sua pergunta, objetivamente, é não tem relação com o que Jesus está dizendo aqui, não julgueis para que não seja julgado, com a questão do julgamento judicial, porque o julgamento judicial, ele se ampara em provas, então não seria este o caso. Eu vou facultar aqui a palavra, vou retornar a palavra, e logo em seguida a gente comenta um pouco mais. Obrigado, pastor Raul. Professor Douglas Nilson, meu caro, a paz do Senhor. Estaremos mais adiante explicando o caráter problemático desse julgamento, e o professor Raul já descartou essa ideia de que Jesus estaria, digamos, criticando o julgamento em si, o juízo por si só. Eu quero aqui também lhe facultar a palavra e, ao mesmo tempo, já interagindo, e procurando aqui incrementar a discussão. Que pecados poderiam ter relação com o tema de hoje, com o tema do julgamento? Pai do Senhor, irmão Eli, Pai do Senhor, pastor Raul, a todos os ouvintes, aqueles que participam assiduamente desse encontro semanal. Que Deus o abençoe e que cada momento aqui o Senhor ministre aos vossos corações como tem ministrado ao nosso. E que hoje não seja diferente. Aqui falando sobre julgamento. E quando falamos de julgamento e pecados, porque nem todo julgamento ele constitui pecado, mas há muitos pecados que estão atrelados ao julgamento. E um dos elementos mais centrais na questão do julgamento, da relação julgamento com pecado, é a
sensação de que eu sou melhor do que o outro, que eu estou numa posição superior ao outro. É por isso que Jesus ele fala a parábola da trave no olho com o argueiro, porque muitas vezes, quando eu faço uma autoanálise diante daquilo que eu julgo o outro, eu posso ter uma sensibilidade maior e ter uma tolerância amorosa diferente para com o outro, em qualquer que seja a situação. Ah, é o irmão que fez isso, e lá vou eu com uma ação punitiva. Mas quando eu olho para mim, eu permito que o Espírito Santo me prescrute e diz, olha, peraí, mas será que eu também não já agi assim? Então, de certa forma, Jesus aqui não está convidando os seus ouvintes, seus seguidores, a ter uma ação amorosa nas práticas de julgamento. Obrigado, professor Douglas News. De fato, digamos, a soberba pode estar associada Sim. ao julgamento, à falta de misericórdia, à falta de empatia, maledicência, Difamação. Enfim, estaremos, digamos, detalhando nas próximas análises outros pecados e outros comportamentos reprováveis associados ou implicados no ato de julgar, que Jesus está aqui condenando. Meus queridos, por você que ensina discipulando, estamos agora adentrando propriamente o conteúdo da lição. Então, em termos de introdução, é importante o professor sempre se preocupar com a definição, em capturar o conceito a essência do que Jesus está aqui dizendo, o que está dizendo, o que ele não está dizendo, tá certo? Então, julgar é avaliar, julgar é examinar. O julgamento ele sempre pressupõe um padrão objetivo, né? Uma vez que você estará, digamos, estabelecendo um discernimento, uma distinção entre o certo e o errado. Jesus aqui tem em vista um julgamento moral e é claro que há um componente aqui de integridade ou de honestidade por parte de quem está proferindo o julgamento, esse julgamento. Essa seria uma definição geral, né, para julgamento. Jesus, não só Jesus, mas o apóstolo Paulo, eles emitiram julgamentos, ambos emitiram julgamentos, julgaram, né, determinados comportamentos. Não somente eles condenaram determinadas práticas, determinados atos, como também exigiram, por parte dos seus seguidores, critérios para o reconhecimento dessas práticas. Então, aqui eu quero, ainda nesse plano aqui da introdução, deixar aqui uma pergunta. Agora inverteu, embora o professor Douglas News tenha acabado de deixar sua contribuição, mas vamos lá mais uma vez, professor Douglas News, depois eu gostaria de ouvir o professor Raul. Como conciliar o tema do julgamento com as bem-aventuranças? Vamos lá. As bem-aventuranças, nas bem-aventuranças, Jesus ele vem apresentar, isso nós temos falado cada encontro, um novo olhar sobre a interpretação da lei, um olhar bíblico das Escrituras, mas também com um olhar que reflete esse novo imitador dele, que vão agregar elementos como tolerância amorosa, como eu já falei, colocar-se no lugar do outro, perder para ganhar, porque as bem-aventuranças vai falar isso, eu perco para ganhar, eu sofro por amor a Cristo, eu renuncio sabendo que vem recompensa, eu sou perseguido e o Senhor ele julga minhas causas. Então, a relação do julgar com as bem-aventuranças é que, num contexto onde as pessoas julgavam uns aos outros e aqueles que eram os doutores da lei acabavam trazendo sobre si um peso de um poder de julgar mais do que outros, as bem-aventuranças ela entra para trazer um equilíbrio nessas práticas. Imagina que alguém era condenado e era condenado como culpado, como pecador, porque andou uma distância maior do que cerca de 800, 900 metros num dia de sábado. Isso é um julgamento. Alguém impunha uma
uma sentença, uma pena àquela pessoa, porque ele agiu daquela forma. E aí Jesus ele vem trazer que a questão não é você milimetrar os passos ou as ações no dia de sábado, mas é compreender os propósitos principais de tudo isso. Para que o dia do sábado? Por que caminhar mais uma milha? Então Jesus ele convoca os seus ouvintes, seus seguidores a compreender o que está por trás das verdades que ele transmite. Então, julgamento com bem-aventurança, ele pode caminhar de mãos dadas a partir do momento que, antes de eu tecer qualquer julgamento referente ao próximo, a Raul ou a Eli, eu preciso avaliar de que forma eu vou glorificar a Deus nessa ação. Porque tem ações que elas precisam ser julgadas. O irmão, ele agiu pecaminosamente contra o corpo, contra a igreja. Não sou eu que estou dizendo que ele vai para aqui e acolá. Eu preciso, à luz das Escrituras, confrontar esse irmão diante do seu pecado para que ele se arrependa e deixe. Então, eu não estou fazendo nada diferente da palavra se eu ajo dessa forma ou se eu, de repente, levo até o líder, mas deixando claro que essa informação é minha, porque, veja que no nosso contexto, quando você fala assim, eu soube algo de Eli, então eu vou chegar para o pastor Raul, pastor Raul, eu tenho algo para falar acerca do irmão Eli. Agora, não diga que fui eu que falei. E não é isso que Paulo nos ensina quando ele está ali naquela carta aos Coríntios. Soube pelos da família de Cloe, ou seja, ele deixa bem claro quem foi que trouxe a fonte, porque não é algo escondido. Eu preciso entender que quando eu venho trazer à tona o erro de uma outra pessoa, eu não estou aqui querendo difamá-lo ou matá-lo na fé, mas pelo contrário, ajudá-lo no processo de restauração. Então, quando eu entendo isso, meus atos de julgamento, minhas interpretações, elas vão caminhar à luz da palavra e como um cidadão do céu. Então, a bem-aventurança, ela chega para... Veja que Jesus, antes de falar desse julgamento, primeiro ele apresentou as bem-aventuranças, porque se ele fizesse o contrário, poderia não dar certo, porque nós iríamos continuar com o nosso coração iracundo, cheio de autossuficiência, muitas vezes no contexto daquele, fazendo separação entre judeus e gentios, e o amor ele ficaria em segundo plano. O cidadão do reino, ele, pelo fruto, reconhece Isso. a árvore. Assim como também não lança pérola aos porcos, né? Nem dá o que é santo aos cães. Isso. Tudo isso aí está dentro do ensinamento de Jesus para os cidadãos do reino, ali nos Sermões do Monte. Pastor Raul, por favor, e o que dizer do poder destrutivo de uma crítica, de uma pessoa, digamos que ela é péssima em julgar? Nós estamos falando aqui de proferir palavras, imputar por meio de palavras algo a alguém, né? De reprovar algum comportamento da pessoa. Isso é uma definição também de julgamento. A gente já viu aqui que julgamento, esse tipo de julgamento, ele não tem relação com o julgamento realizado por aqueles que detêm a competência de julgar. Porque, por exemplo, juízes, lá em Israel tinha juízes, Deus, lá na lei, ele deixou instruções aos juízes, que o juiz não podia ser avarento, que ele não aceitaria suborno, né? Então, existe o papel do juiz, porque o juiz, ele é necessário a toda a sociedade, não existe sociedade sem juiz, porque onde há pessoas, há direito, tem, né, a questão da justiça. Então, é necessário ter o juiz. Agora, esse juiz judicioso, né, que está ali julgando através de um processo judicial, ele pauta a sua definição através de provas. Então, quando você fala as provas, na realidade você apenas está dizendo de quem é a razão, tendo em vista que se revelou através daquilo que se apurou, que são as provas, né? E isso é necessário. Agora, o julgamento que a Bíblia reprova, que Jesus está reprovando aqui, do qual nós estamos falando, é o julgamento sem critério, é o achismo que tem a todo instante.
né? Tem pessoas que não têm a mínima capacidade de proferir o que vai falar e fala. E fala, porque ela não detém, ela não domina, ela não sabe o que está falando. E aí entra um versículo muito importante aqui, que está no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 3, que diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, ou seja, com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, tem muita gente que fica falando do que não sabe, do que desconhece, e julga como se fosse verdade. Tem pessoas que têm um sentimento dentro de si e começa a acreditar que aquele sentimento é verdade. Isso a gente vê a todo instante, isso é muito perigoso. Porque a pessoa começa a acreditar que é verdade, aí ela começa a proferir julgamentos, ela começa a imputar às pessoas aquilo que ela sente, mas o que ela sente é totalmente errado, né? Então é importante que a gente consiga compreender que esse julgamento, como já falou o professor Douglas Nilson, é um julgamento que diz respeito a um sentimento de vaidade, de presunção, de egoísmo mesmo, de maldade. Por quê? Porque o julgamento, ele é afirmar algo que não condiz com a realidade. Isso é o julgamento reprovável por Jesus, porque Jesus é verdade. Como é que Jesus ia tutelar, como é que ele ia admitir que alguém falasse uma mentira se ele é a verdade? Não é? Então, esse é o julgamento que Jesus está reprovando. Coisas falsas, ainda que a pessoa acredite que é verdade, mas é falsa. Agora, é diferente de você julgar, a Bíblia manda julgar em algumas ocasiões, julgar baseado em evidência, em fato. Porque quando você julga baseado em fato, não é, na verdade, nenhum julgamento, é uma afirmação de uma realidade. Porque Jesus, estamos aqui dentro do capítulo 7, a leitura bíblica em classe, que está aqui no capítulo 7, o início, né? É o último capítulo dessa grande coletânea de ensinamentos conhecida como Sermão do Monte, capítulo 7. Começou no capítulo 5, 6, agora estamos no 7. E nesse capítulo 7 mesmo, aqui mais à frente, no versículo de número 16, Jesus é muito claro quando diz: pelo fruto se conhece a árvore. Né? Pelo fruto se conhece a árvore. Capítulo 7, versículo 16. Ó. Porque seus frutos, por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? E ele está falando aqui, no versículo 15, dos falsos profetas. Né? Ele está falando daquelas pessoas que fazem coisas com fingimento, porque o julgamento também é algo fingido. E o que tem a ver também, né, com o Sermão do Monte? O Sermão do Monte a gente tem estudado e temos aprendido com o Senhor que ele chama a nossa atenção para sermos autênticos, verdadeiros. Né? E aí, quando a pessoa faz esse julgamento, ela não é verdadeira, ela está querendo mascarar algo, está querendo esconder algo de si própria, né? Está vendo o erro dela no outro. Tudo isso faz parte dessa expressão, não julgueis. Né? Mas uma coisa é não julgar, outra coisa é você afirmar. Se eu vejo uma pessoa dizendo que Jesus Cristo não é o Senhor, essa pessoa não tem parte com Deus. Eu posso afirmar. Eu digo, olha, essa pessoa não tem parte com Deus. Se eu vejo uma pessoa dizendo que para se salvar é preciso fazer algo além de crer no sacrifício de Jesus, ou ter outro mediador, como Maria, João, Pedro, essa pessoa ela não está salva. Porque só há um mediador entre Deus e os homens, só há um Salvador, que é Jesus. Então, a gente pode afirmar pelo fruto. Porque o fruto, na verdade, a gente não está julgando. Estamos só identificando, estamos só mostrando. E, logicamente, que a gente não pode jamais estar usando a nossa língua, a nossa boca, para simplesmente denegrir as pessoas. Não pode. Às vezes existe a técnica, né? Alguém instiga outra assim, cutuca, né? Para ver se a pessoa desperta. Mas existe uma intenção por trás. Quando a pessoa tem a intenção apenas de maltratar o outro, isso aí é um julgamento. Por quê? Porque ela não está sendo sincera. Ela está querendo
crescer em cima do erro alheio e ela já está errando, porque ela se julga superior, ela se julga melhor do que aquela pessoa a quem ela está proferindo aquelas palavras. Então, nesse sentido, que a gente pode entender, irmão Eli, que respondendo, né, a sua pergunta, que eu já de fato já respondi, né? Que que não julgueis a pergunta, né? Que a medida na parte da introdução. Alguém vítima de um julgamento, né? O poder Isso, destrutivo o poder daquele. destrutivo, né? De uma. Conhece alguém que. Isso, exatamente. Olha, deixa eu dar o exemplo aqui. Uma vez, um pastor, ele estava no seu comércio, eu não vou dizer nem qual o tipo de comércio dele, para ninguém saber, ele é bem conhecido nosso, aí estava com uma caneta na boca. Ele pegou, botou a caneta na boca, fazia alguma coisa, e passou um irmão no ônibus, no coletivo. Aí o irmão, o que foi que o irmão disse? O irmão começou a encher para quem ele via. Sabe aquele povo que gosta de conversar, de ouvir história e contar história, igual os gregos? Pronto. Esse irmão. Rapaz, ele começou a falar para um e para outro que o pastor estava fumando. Veja só que coisa terrível. Um julgamento baseado no achismo dele, era uma caneta. Né? O pastor estava na rua, estava na frente do comércio dele. Né? Então, veja, isso é um exemplo de um julgamento que pode destruir, porque por mais que o pastor fosse uma pessoa idônea, madura, mas não deixa de ser chato, né? A pessoa tem um desgaste para dizer, não, irmão, era uma caneta. Só o fato de alguém achar que o outro está fazendo errado, sem o outro está fazendo, já é chato. Imagina afirmar para todo mundo. Inclusive isso, para quem não sabe, isso é crime. Existe no Código Penal brasileiro, existe um tipo penal chamado de difamação. Difamação, ou seja, sair divulgando coisas contra a pessoa contra alguém, ainda que seja verdade. Olha como é sério. Olha como é sério essa questão da difamação. Ainda que seja verdade, ela não tem o direito de sair divulgando aquilo para denegrir a imagem da pessoa. Entendeu? Então, realmente, o julgamento pode ser muito destrutivo às pessoas. Quer dizer que até a lei ela vigia quanto a esse comportamento deletério, né? Que é o do Exatamente. julgamento leviano. Chamado, irmão, crimes contra a honra. São 3. Calúnia, que é a pior de todas, a pena é maior, né? Calúnia, injúria e difamação. Difamação. Então, a difamação, aqui não é aula de direito, né? Mas a calúnia é quando eu digo que alguém cometeu um crime, algo que é crime na lei. Diz assim, olha, eu vi fulano matando um cachorro ali. E matar um cachorro aqui no Brasil é crime, né? Crime contra o meio ambiente. Então, isso, se eu estou falando isso de alguém que de fato não aconteceu, isso eu estou cometendo um crime de calúnia. Porque aquilo que eu estava fazendo, que a pessoa estava fazendo, é crime. A injúria é quando eu estou diretamente com a pessoa, insultando a pessoa, diretamente com ela. E a difamação é quando eu estou difamando ela, quando eu estou denegrindo a imagem dela diante de terceiros. Então, a diferença assim, aí desses 3 crimes. Não é muito a minha área, direito penal, mas eu aprendi isso aí. Pronto, obrigado aí por essa contribuição que ele toca muito bem, pastor Raul. Meus queridos, você que é professor de discipulando, você que é professora, estamos aqui diante já do primeiro tópico, não devemos ser julgadores dos outros. Certamente, direto e indiretamente, já adentramos esta seara, com base na denúncia de alguns comportamentos associados ao julgamento. Também falamos que o que está em vista aqui não é, pelo contrário, a Bíblia até encoraja que tenhamos discernimento, inclusive para não proferir julgamento. Agora, que tipo, o que temos aqui em mente, o que está aqui, o que trazemos aqui à baila, não é o ato de julgar propriamente, de forma qualificada, mas a postura, né? E, por vezes, o excesso ou o zelo, né? O zelo sem entendimento no exercício do julgar ou no juízo para com o comportamento do próximo. Principalmente o julgamento hipócrita. Também poderia aqui enumerar o julgamento temerário, o julgamento leviano, o julgamento
precipitado, o julgamento segundo a aparência, como é o caso desse pastor, né, que tinha aproximado a caneta da boca e tal, e foi ligeiramente observado por terceiros, e depois isso aí teve a pessoa com a criatividade e astúcia, né, atribuiu aí uma má fama, né, ao pastor. E outra coisa, um critério. Às vezes a pessoa adota em um julgamento um padrão que, se esse padrão fosse aplicado à vida dela, ela seria de pronto assim reprovada. Aí, A primeira a ser condenada, hein, Marli? A primeira a ser condenada. Aí outro ponto seria você condenar o culpado, ou seja, a pessoa está errada, mas além, né, para além do que ela merece. Então, essencialmente, a gente está tocando nesses pontos aqui. O excesso, Ismaeli, só para completar o que você está falando, o excesso acaba se voltando contra a pessoa que está se excedendo. Ainda que ela estivesse certa inicialmente, mas como ela cometeu um excesso, aí ela que passa por ela que se passa por errada. Veja como isso que você falou é importante, né? Exatamente. Poder mais severo. Exatamente. Exigente, né? Para além da conta, para além da medida. Né? E um outro tema aqui relacionado a essa discussão é o preconceito, ou pré-julgamento. Tem uma obra do Em Defesa do Preconceito, de Theodore Dalrymple. Ele vai definir preconceito, né? Preconceito no sentido pejorativo mesmo, como uma generalização irracional. Uma generalização irracional. E nós, no dia a dia, né, somos expostos a esse tipo às vezes somos vítimas e às vezes, inevitavelmente, somos levados a formular esse tipo de generalização irracional de comportamentos, né? E aqui, professor Douglas Nilson, temos falado aqui sobre a tentação desse julgamento hipócrita e do julgamento precipitado e tal, julgamento sem bases, digamos, sólidas. Ninguém está, digamos, em posição de avaliar os motivos do coração de quem quer que seja. Mas aqui, professor Douglas Nilson, não julgar significa omissão diante dos erros ou do pecado? Ele depende muito do contexto, né? Há situações em que nós não temos os elementos para tecer um julgamento. Sim. E como você falou, questões do coração. Veja o caso dos amigos de Jó. Aqueles amigos de Jó fazem um julgamento sem ter todos os elementos. Então, aquele contexto ali entra nesse ponto. Eles não deveriam julgar, e ao julgar, eles pecam porque eles não têm todos os elementos para traçar uma condenação ou uma justificativa ao que Jó passava. Mas, em contrapartida, há situações que você pode ter os elementos e aí você não quer se indispor. E aí é um pecado de omissão. Imagina que, e nós estamos lidando, sempre nós fazemos esse resgate, o nosso aluno novo convertido, ele chega em um contexto em que muitas coisas são novas para ele. Agora, imagina se você comete algum delito, alguma coisa no trânsito, você xingou alguém, ou você ultrapassou o sinal vermelho, ou você quis burlar um guarda, e eu presenciei esse fato, e é uma ação, de certa forma, pecaminosa, pode envolver outras pessoas. Imagina, lá vem alguém em alta velocidade, bate em alguém, atropela alguém, sai em alta velocidade, e eu vi quem é essa pessoa e sei que é um irmão da igreja. Não trazer à tona essa verdade é um pecado de omissão, porque eu estou comungando para aquilo que aquela pessoa fez. Então, depende muito da situação. Há situações que eu não tenho os elementos, então não me compete julgar, não sei orar e entregar nas mãos do Senhor. Mas há situações que eu tenho os elementos, ainda que minimamente, e esses elementos que eu tenho me leva a tomar apenas uma posição, que é a posição de não me omitir
visando a restauração ou até mesmo minimizar os danos causados até a terceiros. A abordagem ela vai levar em conta, só um minutinho, pastor, levar em conta o lugar, a pessoa, digamos, às vezes, já que estamos falando de uma classe heterogênea, novos convertidos, Sim. ou no caso, havendo um erro ou um pecado de alguém mais, digamos, experiente na fé, né, mais idôneo, Sim. mas se omitir nunca, né? Verdade. Pois não, pastor. E eu ia comentar o seguinte, que toda vez que você for falar algo de alguém, seja lento. Seja lento, porque a Bíblia manda ser lento nesse momento, né? Está aqui em Tiago, né? Eu não lembro agora a referência, mas o irmão do Luiz falando me fez lembrar aqui, né? Que diz assim que todo o varão seja tardio em se irar e tardio em falar, né? Tem esse versículo aqui, não tem? Sim. Tem. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos ver se a gente acha aqui. Bom, daqui a pouquinho a gente vai achar e vai dizer, hein? Achou aí? Capítulo 1. Achou aí? Capítulo qual? Capítulo 1 de Tiago. Um versículo. Achou aí não? Peraí. Tiago 19. Sabeis isto, meus amados irmãos. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Pronto. É isso aí. Então, vai falar algo de alguém, meu amigo? Seja lento, seja tardio. Por quê? Porque não fale com prazer. Isso são regras práticas que nós estamos passando aqui. A Bíblia está passando, né? Fale com lentidão, ou seja, vá ponderando, vá pensando. Será que é necessário mesmo falar? Outra coisa, se você estivesse naquele lugar, não vá se omitir. Se for necessário falar, tem que falar, como já foi dito aqui. Agora, não fale, ainda que tenha que falar, não fale com alegria. Não fale como se você estivesse contando uma vitória. Pelo contrário, fale com tristeza. Não é uma coisa errada que alguém fez? É o seu irmão, é o seu corpo, é o corpo de Cristo. Jesus morreu por essa pessoa, então você não pode se alegrar de forma alguma com a desgraça daquela pessoa. Então, são elementos... Pode contar. E também não ser aquele propagador de notícias, né? Às vezes, se eu presenciei algo, eu preciso transmitir a alguém, mas, biblicamente, eu deveria, primeiramente, chegar àquele que cometeu para levá-lo à confrontação. Mas pode ser que eu seja um novo convertido e ainda não entenda isso. Então, eu vou procurar meu líder, meu professor, para ele fazer essa mediação, mas de forma que essa história ela não alcance alcance outros horizontes, porque senão, quanto mais pessoas vão sabendo, mais fica difícil de você tratar amorosamente e biblicamente um problema dessa natureza. Ou seja, você tem que ser agente de solução e não de piorar o negócio, né? Se você está vendo ali que uma pessoa está precisando de ajuda, ou seja, vá quem direito, vá o seu líder, vá o pastor, e diga, pastor, assim, 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 assim. 2, 3 pessoas sabendo, tá bom demais, já são suficientes para resolver. Por quê? Porque você não está com interesse em se regozijar com aquilo. Tem gente que tem prazer, infelizmente, tem gente que tem prazer em contar miséria. Tem gente que é o primeiro, a coisa mal nem acontece, a pessoa está dizendo, olha, fulano, sabe o que aconteceu? Olha, não seja assim, irmão. Não seja assim. Nós somos tentados a ser assim. O ser humano é tentado a ser assim. Mas nós temos que combater isso em nós, porque isso é um dos pecados mais abundantes que acontece nas nossas vidas. A gente tem, parece que a língua coça, sabe? Já ontem eu falei para um irmão, estava conversando com o irmão, eu disse, irmão, aquilo que eu não sei, eu não me meto. Aquilo que eu não sei, eu não emito juízo. Eu falei isso para ele. Estava conversando com ele sobre um determinado assunto. Eu disse, olha, isso aí eu não tenho conhecimento. Então, aquilo que eu não tenho conhecimento, eu não trato. Até porque não é meu interesse nisso. Então, vou deixar para lá. Porque se a gente for dar-lhe conta de tudo que acontece na Terra, a gente vai ser o pior bobalhão do mundo, porque ninguém sabe tudo, né? E tem gente que quer saber tudo.
né? Não seja assim. Se controle, por isso que o apóstolo Tiago diz que a gente tem que ser tardio em falar, e ele fala mais da língua, né? Que a língua, ele diz que um pequeno fogo incendeu uma floresta, e a língua, ele compara a língua com esse foguinho pequeno que pode incendiar todo o seu corpo, e inclusive lançar toda a sua alma, né? Lançar você no inferno. Então, tem que ter muita cautela com isso. Obrigado, pastor Raul. E até fazer a segunda pergunta deste tópico, para a gente fechar esse tema aqui, que é não devemos ser julgadores dos outros, e os motivos já foram elencados, e o Senhor já também tratou, digamos, o que seria perguntado, seria o quê? Qual a medida divina para o julgamento? Aí o Senhor já tratou dessa postura de quando estamos diante de um irmão ofensor, né, que cometeu algum erro, algum pecado, e tenhamos o cuidado no ato dessa correção, e que não nos esqueçamos de como Jesus nos tratou, de como Deus nos trata de maneira misericórdia, graciosa, e o que está em vista aqui é a medida divina para o julgamento, né? A misericórdia com julgamento, porque o que dizer do julgamento sem misericórdia? Né? De tratarmos o nosso irmão que errou sem misericórdia. E a gente tem que entender, irmão Eli, crente é uma pessoa que estuda a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela tem resposta para tudo, é profunda. A gente tem que entender que nós somos crentes, não é porque nós somos perfeitos. Nós falhamos a todo instante, né? A gente tem que entender que a gente erra também. Se eu estou vendo que um irmão está errando, qual é o meu sentimento? Ter cuidado, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, né? Aquele que está em pé, para que não caia. Cuide para que não caia, porque para cair se basta estar em pé. Se o outro lá está caído, olha, você tem que olhar aquilo ali e temer. Você tem que olhar aquela desgraça alheia e ficar pensativo. Poxa, Senhor, muito obrigado porque eu não caí, mas me ajude, Senhor, porque eu sou tão falho como aquela pessoa. E não ficar se regozijando, porque esse é o grande segredo aqui desse ensinamento de Jesus. Não julgueis para que não sejais julgados. Ou seja, não se vanglorie, né, ao proferir algo contra alguém, achando que você é melhor porque você está falando contra uma pessoa. Não, nós somos falhos todos, somos pó, né? Então nós temos que entender que Jesus nos perdoa, Deus nos perdoa. E se Deus nos perdoa, Ele pode perdoar também aquela pessoa que caiu, e assim como Deus exerceu misericórdia para comigo, foi até objeto de uma aula aí para trás que a gente trabalhou, a gente também tem que exercer a misericórdia, porque a misericórdia que nós exercemos nos faz parecer também com Deus, porque Deus é misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo, né? De acordo com Tiago, capítulo 2. Meus queridos, tópico 2, devemos primeiro olhar para nós mesmos. Ou seja, Jesus, ele mais adiante no texto da leitura bíblica em classe, ele vai dizer que com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. Ou seja, quem julga, quem é hipócrita no exercício do julgar, sendo, digamos, em demasia rigoroso, usando falsos padrões, etc., estará sujeito, ou seja, estará suscetível ao juízo divino e ao juízo do próximo. Ou seja, é um juízo horizontal e é um juízo vertical. Outro ponto, né, é que a tentação é grande para você ser sensível às faltas e aos erros, aos pecados do seu semelhante, quando você deveria, digamos, sim, e por outro lado você se mostra insensível aos seus próprios erros, aos seus próprios descaminhos, às suas próprias corrupções e atos não virtuosos. Eu quero aqui fazer uma pergunta que é bem de cunho mais psicológico, professor Douglas Nilson. É possível projetar a própria falta, o próprio erro nos outros, no meu irmão, e, digamos, e assim eu estaria, digamos, julgando esse meu irmão de maneira vicária, né? Ao invés de eu me condenar naquilo que digamos, eu incorro naquela mesma falta, naquele mesmo erro, de forma reiterada, reincidente, mas eu ajo como se eu nunca cometesse aquele pecado.
Aí, por outro lado, no exercício desse julgamento, né, hipócrita, eu estou ali projetando meu erro, minha falta naquela pessoa, naquele irmão, seja crente, descrente. O que dizer desse tipo de perfil É, psicológico, do comportamento do julgar? o julgar é interessante isso, ali, porque por mais que a psicologia desenvolva e tem as suas muitas vertentes, nós que somos cristãos sabemos que tudo volta para o âmago da questão, e esse âmago é pecado. Então, Sim. o pecado humano, ele vai levar homens e mulheres cada vez mais a olhar para si e não ver a mesma letalidade do meu pecado como eu olho para o outro. Então, eu e Eli cometemos o mesmo pecado, mas aí entra um elemento, um ingrediente, o senso de autossuficiência, o senso de que eu sou mais santo, porque eu sou uma pessoa que tem mais tempo com Deus, tem uma vida de oração e por aí vai, e outros elementos que me faz achar que eu sou melhor do que Eli. Então, o pecado que eu cometo e o pecado que Eli comete, eu facilmente vou dizer, ele cometeu porque ele é uma pessoa assim, assim, assim. No meu caso, é porque Deus está me provando de alguma coisa. Então, isso é muito perigoso, porque eu acabo tendo uma medida diferente, e isso eu estou falando eu com Eli, mas poderia ser Eli e Raul. Aí Raul é um grande amigo meu, então a forma como eu vou olhar o pecado de Raul, eu vou ser mais brando do que eu olho o pecado de Eli. E tudo isso, aí vem a questão Indulgente, da complacente. complacente, aí vem a questão do transferir. E isso é o que muitas vezes nós fazemos. Nós transferimos a responsabilidade desde o Éden. O homem transfere a responsabilidade dos seus pecados para terceiros. Ele vai dizer que foi Raul, vai dizer que foi porque alguém fez isso e eu não tinha outra saída. Sempre eu estou transferindo o pecado para outras pessoas. Então, como se libertar disso? Primeiro, eu preciso fazer aquilo que Jesus falou na mesma passagem. Eu olhar para a trave que tem no meu olho para depois poder pensar no argueiro que está no olho do outro. Porque tem muitas pessoas que têm um senso de saber, de autossuficiência, que tem uma facilidade muito grande de ver erro no outro, mas não consegue ver erros em si. Então é preciso, e Jesus deixa isso muito claro, olha, Eli, antes de você apontar o erro de Raul, porque Raul é uma pessoa assim, 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 olhe primeiro para você. Porque senão, veja como Deus, como Jesus, ele tem cuidado com o nosso coração. Porque senão nós vamos ser religiosos. E é só o que tinha naquela sociedade. Olha, eu não faço isso, mas ele faz aquilo. Veja o caso do publicano e o fariseu quando vão orar. E Jesus está vacinando o povo contra isso e nos vacinando. Então, quando eu vou, porque aqui Jesus não está dando gradação de pecados, de erros. Tudo é pecado. Então, eu passei, só um exemplo, eu fiz aquilo com Eli porque Eli me tratou daquela forma. Isso é pecado. Independente do contexto, isso é pecado. Então, não dá para eu chegar para Raul e dizer, Raul, você pegou pesado com Eli naquele dia. Então, Jesus disse assim, mas peraí, olhe logo. Será que você também outro dia não pegou pesado com o seu irmão? Então, primeiro, avalie isso, porque se eu um dia peguei pesado com meu irmão, o que me compete não é dizer, a partir de agora eu vou melhorar isso. Eu preciso ir a meu irmão e dizer, naquele dia eu não fui, eu errei com você, eu pequei, eu quero lhe pedir perdão. Aí se eu tenho um elemento para chegar para Raul e dizer, Raul, reveja como você tratou Eli, porque isso já aconteceu comigo e o Senhor me fez entender que eu precisava ir até ele, pedir perdão, porque eu não sei o que está no coração dele. Muitas vezes um tratamento um pouco mais brusco pode gerar dor, amargura no coração do outro. Professor Dogenilson, e
às vezes, não se trata nem de um pecado aparente ou de um comportamento não virtuoso. Às vezes a pessoa está fazendo algo bom, nobre, mas, eventualmente, eu, digamos, diante de outras pessoas, avalio aquele comportamento, né? Dizendo, rapaz, as intenções do coração ali e tal, vai ver a pessoa que aparecer, não sei o quê, se trata aí de um exibicionismo, né? Mas Deus conhece as intenções a motivação daquele comportamento, as intenções daquele coração, mas eu estou projetando, quando Sim. muitas vezes eu ajo dessa forma. Minha motivação é essa, né? Aquele ditado, né? Quem disso usa, disso cuida. Isso. Né? Às Isso é vezes muito está comum. projetando ali no outro. É uma coisa que é um hábito pecaminoso seu, sabe? Mas você quer se sobressair, como a questão da comparação é inevitável na hora do julgamento. Né? Isso. Você está ali Isso é dizendo, muito você está vendo comum aquele quando comportamento daquele irmão, está ali orando, está pregando, está não sei o quê e tal. Aí você está julgando as intenções do coração e tal. A pessoa aparentemente está fazendo nada errado. a característica da pessoa, mas você faz um recorte de uma situação e ali você generaliza para toda uma vida. Talvez se Paulo você diz, né? caminhe Para os impuros, todas as coisas são impuras. são impuras. Então, Me fez lembrar agora, quando eu estudava no ensino, acho que era no primário ainda, aí eu ia para a escola de óculos. Aí passou um tempo, aí uma vez uma jovem se aproximou de mim, de outra turma, e disse, rapaz, isso numa feira de ciência, eu pensava que você era muito besta. Aí eu perguntei, mas por quê? Não, porque você, assim, eu ouvia você assim de longe, bicho, esse menino só quer ser besta. Quer dizer, nem me conhecia, nunca falou comigo e já me julgou, né? E voltando aqui para o texto bíblico, irmão, quero só acrescentar aqui o seguinte: Jesus está fazendo aqui uma comparação entre argueiro e trave, né? Deixar bem claro que argueiro é algo bem pequeno, pequeníssimo. Já uma trave, lembre de uma trave de futebol. É um toco grande, comprido, né? Então, veja, Jesus está dizendo assim: olha, hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, porque no teu olho tem um tronco, né? Aí você quer tirar o ciscozinho, a coisinha bem pequenininha no Estranho, olho do outro, o corpo estranho, minúsculo no olho do teu irmão. Ou uma seja, pequena falta. isso. Jesus está falando o seguinte: olha, o que você está fazendo está sendo pior do que o erro que ele cometeu. Porque você está se orgulhando, você está achando que é melhor do que ele, quando você não é, porque você falha também. E segundo, você está condenando ele quando eu quero salvá-lo. Olhe como Jesus ele foi, né? Ele foi enfático e ele fez uma comparação muito precisa para que a gente pudesse enxergar a gravidade do que é esse negócio de julgar os outros. E para concluir essa fala aqui, está escrito aqui Romanos, né? Romanos, capítulo 2, fala assim: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo, naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juiz de Deus é segundo a verdade, sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas o que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Olha as perguntas retóricas aí, né, de Deus para nós. Então, tem pessoas que julgam, mas fazem a mesma coisa. E o fato dela julgar não quer dizer que ela é melhor, mas tem gente que se passa por melhor. Então, o que nós estamos tratando aqui sempre nesse Sermão do Monte é a sinceridade. Crente é algo sincero. Uma das diferenças do crente para um religioso é que o crente é sincero. O crente diz, meu Deus, me perdoe aqui. Todo mês a Bíblia diz, olha, examine-se a você mesmo, né? E coma do pão, beba do cálice. Então, o crente é uma coisa sincera. Não dá para ter fingimento no meio cristão, porque ninguém engana a Deus. Pode até se enganar, que é meio difícil, mas de tanto você acreditar que algo é quando não é, você pode até se enganar, mas a Deus jamais. Então, está sendo reprovado por Deus. E é importante que a gente seja aprovado pelo Senhor. Obrigado, pastor Raul. Prosseguindo aqui para o terceiro tópico, nós ainda há pouco estávamos discutindo acerca dessa necessidade de, primeiramente, olharmos para nós mesmos, fazermos essa autossondagem, esse autoexame, conforme o pastor Raul acabou de dizer, né? De forma que,
por exemplo, a experiência da graça e da misericórdia divina nos ajudam a mudar nossa postura diante do erro do nosso semelhante, do nosso próximo, seja ele crente, seja ele descrente. Agora, e se fôssemos julgados pela severidade de Deus? A ideia deste tópico, desse último tópico, meus queridos, nos dias de hoje, ela não é politicamente correta, né? Porque é muito fácil se falar, digamos, da irmandade universal ou de uma paternidade universal, mas parece que na mente de muitos hoje, de um pós-moderno principalmente, ou mesmo de uma mentalidade mais moderna, e que defende, digamos, essa autonomia do homem, essa visão de Deus como Pai, que é assunto do Sermão do Monte. Deus como Pai não seria esse papel, digamos, ou esse atributo tão conciliável com o papel de juiz. E que Deus é tanto Pai quanto juiz. E a noção de que um dia nós haveremos de prestar contas diante de Deus, de como nós agimos, né? Seja por causa ou em razão de um comportamento hipócrita, seja em razão de um comportamento severo, rigoroso. E aqui, meus queridos, considerando aqui o tempo, em poucas palavras eu vou facultar agora a palavra para cada um de vocês e gostaria de que vocês respondessem. Estamos aqui caminhando para a conclusão. Professor Raul, qual a relevância de um autoexame para se cultivar a santidade? É importante, irmão Eli, que o homem se examine, né, como já falamos, porque e se examinar à luz, né, ou seja, embaixo de uma luz, ou seja, a luz clareando ele, né? Sabendo que Deus é santo, né? Ou seja, Deus, se ele for Exatamente. nos julgar de acordo com a sua santidade, ninguém vai Exatamente. subsistir. Mas, vamos Então, lá, fique à vontade. julgar, né, você se examinar à luz, ou seja, a luz, quem é a luz? A palavra de Deus, né? A Bíblia diz lá no Salmo 119, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Jesus é a luz e ele também disse que nós éramos luz, ou seja, e nós não estamos em trevas, estamos na luz. Então, a gente tem que se olhar toda hora, porque os meus olhos estão em cima, aqui na cabeça, né? Mas às vezes eu olho para cima, olho para frente, como tem que olhar, mas às vezes o pé tá sujo. E aí quando eu olho assim, rapaz, minha perna aqui tá suja, eu nem vi. E tem que fazer esse autoexame toda hora, e quando se sujar, tem que buscar a lavagem. Porque se Deus fosse nos julgar com o rigor da santidade dele, irmão, eu não vou falar para vocês não, mas por mim eu não estaria aqui não, tenho certeza que eu não estaria aqui. E tem uma máxima, né, de um filósofo muito famoso, que é o Sócrates, né? Ele tem um livro chamado A República. Ele fala que conhece-te a ti mesmo, né? Conhece a ti mesmo. É uma das máximas. Você tem que se conhecer, né? E aqui você tem que conhecer a palavra para você ir jogando a palavra à luz no seu comportamento, fazer a aferição, a sua aferição pela régua da palavra. É a palavra que é a medida. Então, aqui, Jesus está dizendo, como já falamos, né, não é para que você fique sem a capacidade de discernir, a capacidade de distinguir, discriminar, porque discriminar é você diferenciar, fazer a diferença entre coisas e coisas, né? Não é o sentido errado da palavra, discriminar aqui no sentido pejorativo, porque é a mesma coisa, discriminar no sentido pejorativo diz não julgar, de julgar no sentido pejorativo. Então, nós temos que saber disso, ter essa consciência, que devemos sempre buscar a perfeição, ainda que a gente tenha consciência também de que nós não somos perfeitos, porque perfeitos seremos só quando nós formos arrebatados, transformados num corpo glorioso. Professor Douglas Nilson, o que significa um julgamento sem divino, né? Um julgamento de Deus, um julgamento divino sem misericórdia? Significa que nenhum de nós estaríamos aqui. Se não houvesse a misericórdia de Deus, não havia podcast, porque nenhum homem tem a menor possibilidade de chegar diante de Deus para um julgamento. Quem tentou experimentar isso foi o próprio Jó, e o Senhor, quando o confrontou, ele se viu numa situação muito constrangida, porque ele compreendeu a grandeza de Deus diante da pequenez do homem. Então, não há possibilidade, e isso é interessante, porque
O novo convertido, ele precisa compreender bem, conhecer bem a pessoa de Deus, porque aí vai entrar os atributos de Deus. E se eu não compreendo que, dentre os atributos de Deus que trabalham articuladamente, e não existe uma forma de Deus julgar sem a completude da graça, da misericórdia, eu posso ter um cenário, um quadro de Deus totalmente divergente da palavra, em que Deus ele é um carrasco, que ele vai estar sempre castigando, sempre querendo perfeição dos seus filhos, e Deus não age assim. Quando compreendemos a grandeza de Deus, a santidade, que ele é transcendente, mas ao mesmo tempo ele é imanente, ele deseja relacionar-se com suas criaturas, mesmo pecaminosas, então nós vamos entender que a misericórdia, a graça, tal como fala Jeremias, Lamentações, é a causa de não sermos consumidos. Se nós estamos aqui, é porque a misericórdia de Deus, ela está em ação e continuamente estará. Do contrário, nenhum de nós estaríamos aqui. Meus queridos, temos chegado aqui à conclusão desta aula, mais um EBD Ensino de Podcast. Professor Discipulando, quero te encorajar a se inscrever neste canal, se você ainda não se inscreveu, ativar o sininho a fim de que receba as notificações e, quem sabe, teça algum comentário e procure repercutir estas aulas, bem como as demais aulas, os segmentos respectivos ali disponíveis em nosso canal do podcast. Quero aqui agradecer a Deus por mais uma aula. Quero agradecer a confiança do nosso pastor Martim, nosso pastor Reinaldo, e quero, nesse momento, meus queridos, aqui, deixar para você, que é professor, discipulando, e lhe estimular a colocar em prática e a refletir bastante diante do aprendizado deste tema que tem se mostrado cada vez mais necessário. Procure vigiar e, se for praticar algum tipo de julgamento, procure algum tipo de correção em face a alguma falta de um irmão seu ou de algum próximo, de alguém mais próximo, de algum semelhante. Use de espírito de brandura, e tenha cuidado também para que você não incorra na mesma falta, no mesmo erro. Fica aqui esta reflexão, desfecho desta lição. Meus caros amigos e participantes desta mesa, quero cumprimentá-los nesta reta final de gravação. A paz do Senhor. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Até a próxima. Pastor Raul, um abraço Pai a do Senhor. todos e até a próxima. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém, igualmente.